Estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre as novidades na área oncológica. As pesquisas mais recentes apresentadas na ASCO 2022, o maior congresso mundial realizado nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, onde reúne pesquisadores do mundo inteiro e as novidades chegam nessa área. E quem vai falar para a gente os avanços é o Dr. Gustavo Giotto, oncologista do Hospital de Base de Rio Preto, pesquisador do Centro Integrado do HB. Dr. Gustavo, um prazer recebê-lo aqui no Saúde em Foco. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês. Doutor Gustavo, a ASCO, ela é o maior congresso mundial e ela muda os rumos na conduta, na abordagem, na luta contra o câncer, é isso? Exatamente. A ASCO é o Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que depois de um período relativamente longo, sem o congresso presencial, tivemos a retomada em modelo híbrido esse ano, e com muitas coisas interessantes, como costuma ser em todos os anos, principalmente nas áreas mais comuns do conhecimento, como câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, como câncer de reto, muitas novidades que realmente causaram interesse na comunidade mundial que estuda o câncer. Doutor Gustavo, então vamos falar de algumas pesquisas, as que o senhor considera mais importantes, com avanços. Em qual área o que o senhor destaca primeiro? Bem, houve uma quase comoção da plateia de pesquisadores e oncologistas no que é considerado o grande momento do Congresso, que é a sessão plenária da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Lá nós vimos um resultado espetacular, porque uma nova molécula chamada trastuzumab deruxtecan, que, como o próprio nome diz, é uma molécula híbrida. O que quer dizer isso? É o que a gente chama de um anticorpo monoclonal, que é como se fosse uma vacina que se liga a uma proteína específica de um câncer, e junto a esse anticorpo existe uma quimioterapia. Vou dar o nome de veneno, para ficar mais fácil para a gente traduzir para o público. Então, o que foi produzido? Essa molécula já vem sendo estudada há bastante tempo, já vem de resultados muito interessantes no câncer de mama e câncer de estômago há alguns anos, inclusive com aprovações no Brasil. E o que foi a quebra de paradigma? Qual foi a grande novidade e que fez com que o board da Sociedade Americana escolhesse o trabalho Destiny Breast 4, ou o Destino da Mama número 4, esse estudo causou uma verdadeira alegria em quem trabalha com câncer de mama como eu. Por quê? Porque esse estudo mostrou que esta molécula, que já se mostrou resultados espetaculares nunca antes visto no câncer de mama HER2 positivo, e é ali nesse oncogene HER2 que o trastuzumab, o anticorpo, se liga e joga o deruxtecan dentro da molécula, dentro da célula. E não só isso. O que foi a novidade? Qualquer produção de proteína HER2, independente de ser predomínio HER2, porque as aprovações até então estão baseadas em quem tem proteína em excesso, que é o que a gente chama de subtipo HER2, que tem que ter 3 cruzes da proteína HER2 no tumor, ou 2 cruzes com amplificação do gene, isso é o clássico HER2 positivo. O que foi a novidade? Naquele que é considerado um HER2 low, o HER2 baixo, isso quer dizer, tem uma cruz ou 2 cruzes da proteína HER2 com FISH negativo, o que é uma população que nunca foi considerada como HER2. Então, essa população poderia ser classificada como uma população luminal ou até triplo negativo, que são tumores com comportamentos biológicos diferentes do tumor HER2. Esta molécula, baseado no Destiny Breast 4,
apresentou pela primeira vez resultados acima do que qualquer quimioterapia prescrita, usando uma molécula híbrida. Isso quer dizer, um anticorpo anti-HER2 junto com um veneno. E isso é mudança, isso é quebra de paradigma. Isso nunca existiu. Isso causou uma verdadeira felicidade, porque mesmo no grupo que tem pouca proteína HER2 no tumor, a molécula é melhor do que qualquer quimioterapia prescrita na história. Isso nunca foi visto. Então, um novo subgrupo foi criado por esta molécula, que é o que a gente chama de subgrupo HER2 low, que é aquele que não é HER2 e que nunca foi HER2 e que agora, por causa de trastuzumab deruxtecan, nós temos o chamado HER2 low. Então, quem tem proteína uma ou duas cruzes, mesmo sem amplificação genética, a pessoa vai muito bem com essa medicação. E isso, obviamente, é espetacular. Isso é algo inimaginável. Doutor, na história da oncologia. Essa medicação, falando um nome que houve, é cavalo de Troia que fala? Que ele vai e entra... Exato. Cavalo de Troia? Ele vai e entra diretamente no tumor. Nós já tínhamos um cavalo de Troia mais antigo, que a gente chamava, que foi o trastuzumab emtansina. Então, era uma molécula híbrida e que já se provou muito efetivo no câncer de mama metastático e também no câncer de mama inicial. Essa molécula híbrida que a gente sempre chamou de cavalo de Troia. Só que esta molécula nova, que é o trastuzumab deruxtecan, ela tem uma característica interessante. Porque a do trastuzumab emtansina, o ligante é uma ponte química, que é o que a gente chama de ponte tiosulfeto, trastuzumab emtansina. Já do trastuzumab deruxtecan, não. O ligante do veneno, o anticorpo, é biológico, é um peptídeo. E isso faz com que essa molécula entregue uma potência maior do que a trastuzumab emtansina. E o que é mais interessante ainda, ela tem um chamado efeito, que é a tradução, nós não temos uma boa tradução no português, que se chama de efeito bystander. O que quer dizer isso? Além dela atacar a doença que tem ali a proteína, ela ataca as células ao redor. Então, ela continua tendo efeito citotóxico ao redor. E é por isso que no HER2 low se mostrou positivo essa droga. Então, é um avanço, gente, um avanço inimaginável. É algo fora de precedentes da história da oncologia. Só para que os amigos entendam, quando o trastuzumab deruxtecan foi comparado com o trastuzumab emtansina, que era a melhor terapia em segunda linha metastático, com esta medicação, trastuzumab deruxtecan, houve uma redução do risco de progressão ou de morte da ordem de 72% em comparação à trastuzumab emtansina, que já era uma coisa espetacular. Então, assim, é algo sem precedentes na história da oncologia e deve ser muito divulgado e muito comemorado. Por quê? Porque além do câncer de mama, além do câncer gástrico, há um grande desenvolvimento de terapias anti-HER2 em outros tumores que antigamente nós não tínhamos medicamento para isso e que, graças a essa molécula, outros cânceres poderão, de um futuro não muito distante, ter um tratamento efetivo que nunca existiu, o que é espetacular. Doutor, só para a gente esclarecer um pouquinho, HER2, é o estrogênio, o hormônio, é recepção de estrogênio? É isso? Não. HER, HER2, é um receptor humano epidérmico, o inglês Human Epidermal Receptor. Não é receptor de estrógeno nem progesterona. Então, e essa molécula ela é fantástica por isso, porque independe da produção hormonal. Tanto o receptor de estrógeno quanto de progesterona sendo positivo ou negativo, a molécula atua do mesmo jeito. Isso é espetacular para as mulheres que têm câncer de mama
que tem relação ou não com os hormônios. Doutora, então a gente está falando de expectativa de vida, de uma tecnologia menos tóxica, é isso? Sim. E o que é mais fantástico, nós aqui no Centro de Pesquisa do HB, assim como diversos centros de pesquisa do mundo, e no Brasil também, temos esta medicação hoje em estudos para a população, não para o cenário metastático, que é o que nós temos até agora de dados com trastuzumab deruxtecan e aprovações. Nós já temos estudos em andamento, em que pacientes de São José do Rio Preto e região, assim como em todo o Brasil, estão sendo convidadas a comparar trastuzumab deruxtecan com trastuzumab emtansina no cenário curativo do câncer de mama, o que para nós é uma alegria enorme, porque nós acreditamos muito que esta molécula será revolucionária e a população que tem os critérios para participar do estudo estão sendo oferecidos a participação, o que nos deixa absolutamente entusiasmados, já que os dados apresentados na sociedade americana reforçam o papel de trastuzumab deruxtecan como a grande nova droga de HER2 para cânceres em geral do mundo. Quer dizer, amplia os tipos de câncer, de pacientes, amplia o público que pode se beneficiar com essa tecnologia, essa medicação? Exatamente. Nós conseguimos criar um modelo de desenvolvimento de medicamentos que até então não existia. Nós, que eu digo, comunidade científica, juntamente com as indústrias farmacêuticas, que são, obviamente, as donas da molécula. Por quê? Porque agora nós temos mais tratamentos mais eficazes para populações que até então nem tratamentos direcionados tinham. Tinham apenas as bombas atômicas, as quimioterapias citotóxicas sem alvo dirigido, que é absolutamente fantástico, é uma baita inovação. E por isso a plateia bateu palmas de pé durante alguns minutos quando o resultado foi apresentado na plenária e de manhã já havia sido publicado numa das mais importantes revistas científicas do mundo, a New England Journal of Medicine. O senhor falou algo que a gente nota, né? O pessoal comenta mesmo, que quando essas pesquisas são apresentadas na ASCO, ocorre isso mesmo, essa emoção, essa comoção em toda a comunidade científica, que os pesquisadores choram ali naquele momento, a hora que vê esses Sim. avanços conseguidos. Sem dúvida, porque eram pacientes que nunca tiveram terapias direcionadas para câncer. Esse HER2 low, trastuzumab deruxtecan, criou uma nova categoria de câncer de mama, que não existia. Isso é uma vitória que deve ser intensamente comemorada, não só pela academia, não só pelos investidores, não só pelos donos da molécula. Isso tem que ser comemorado pela humanidade, porque isso está dando saltos nos cuidados dos pacientes, que é quem mais precisa disso. Doutor, o senhor falou que tem pacientes aqui em Rio Preto, vocês participam dessas pesquisas. Então, efetivamente, essa tecnologia já está sendo empregada ou vai demorar um pouquinho ainda? Exatamente. O que nós temos são estudos em andamento, estudos de fase 3. Bom que a pandemia ensinou muito a gente o que é um estudo de fase 1, que é um estudo bem inicial, com pouquinha gente, um estudo de fase 2, já com uma população maior, provando eficácia, e os famosos estudos de fase 3, que é ali que é definido se a medicação chegará ou não no mercado. Então, é ali a fase final de testes, óbvio que tem a fase 4, mas isso já é após a aprovação da Anvisa, mas no estudo de fase 3 positivo, o que acontece? É submetido o dossiê para a Anvisa, e a Anvisa, entendendo que os dados demonstram segurança e eficácia da medicação, a medicação vai chegar para nós. Então, nós temos o estudo de fase 3 em andamento, com recrutamento ativo e bem acelerado no mundo, porque é óbvio, né? Todo mundo vê que a molécula é realmente muito promissora, o mundo inteiro quer participar e a gente deve estimular a participação de pessoas. Por quê? Porque só descobriremos se
que os novos medicamentos funcionam e são seguros se tivermos dados de qualidade e segurança produzidos pelos centros de pesquisa do mundo, como o Centro de Pesquisa do Hospital de Base. Sim. Doutor, qual outra pesquisa que o senhor destaca? Causou verdadeira comoção também um dado de câncer de reto. Publicação no New York Times, nas grandes mídias nacionais, um anti-PD1. O que é isso? É uma imunoterapia. É uma molécula que se liga num receptor chamado PD1, que fica localizado no nosso sistema imunológico, linfócito T. E aí, esta molécula vai lá e impede que o PDL1, que é o ligante que fica no câncer, se ligue no PD1 do linfócito, que seria o cadeado, o PDL1 é a chave. Então, quando o linfócito chega no câncer, que tem muito PDL1, ou que tem uma chamada instabilidade microsatélite, que era a população desse estudo de câncer de reto, que é uma população rica em proteínas que se mostram altamente imunogênicas. Então, o que acontece? O linfócito chega e liga no PDL1 do tumor e ele não consegue atacar o câncer. Quando você usa uma tecnologia anti-PD1, que é o caso do dostarlimab, foi feito um estudo de doença localmente avançada, câncer de reto, não metastático, junto com radioterapia. Colocaram 14 pacientes, mas já tem 18 incluídos, mas os dados dos primeiros 14 pacientes incluídos, uma população pequena, estudo de fase 2 ainda, não é um estudo de fase 3. Mas o que causou verdadeira comoção? Dos 14 pacientes com doença localmente avançada, isso quer dizer, grande quantidade de tumor no reto e ao redor do reto, mas não tinha metástase à distância, quando fizeram dostarlimab com radioterapia, 100%. Não estou dizendo 10, 20, estou falando 100% o câncer desapareceu. Teve resposta completa, 100% dos pacientes. Obviamente que é muito provável que à medida em que o número de pacientes aumente, um ou outro não vai apresentar 100%. É normal, porque obviamente há uma grande heterogeneidade tumoral em diversos tipos de tumor. Mas o fato de você ter uma única medicação, um único anticorpo, juntamente com a rádio, você fez um dado espetacular que nunca foi publicado, nunca foi visto algo assim em doença localmente avançada. Obviamente nos causou uma alegria gigante, porque eles mostraram o primeiro paciente, o segundo paciente, eles mostraram os exames de imagem na publicação, e aí a gente via o câncer gigante lá e sumindo, e aí depois eles colocaram os outros 12, os primeiros 14, e mostraram que todos tiveram a mesma evolução, o que obviamente nos deixou muito felizes e nos deixou com um alento de que há uma grande possibilidade de um avanço muito grande quando nós tivermos os estudos de fase 3, com ou sem combinação com quimioterapia, e aí, obviamente, é um resultado fantástico, que deve ser muito comemorado, e isso nos deixou muito felizes também. Porque no caso do câncer de reto, o paciente pode chegar a usar a bolsa, a necessidade disso. E aí, essa tecnologia pode impedir, já que o tumor desapareceu. Exato. O grande medo da comunidade científica é o seguinte: nós termos preditores. O que é isso? Exames que digam para nós que, mesmo com resposta completa, a gente não vai precisar operar no futuro para que a doença, ao voltar, a gente tenha a segurança de que, com ela desaparecendo, ela não volte e que o fato de não ser operado e tiver uma colostomia, isso não vai atrapalhar. Obviamente que os estudos estão em andamento, mas isso, sem dúvida, você falou muito bem, é uma esperança a mais de pacientes que têm câncer de reto, principalmente inferior, que são aqueles que dificilmente escapam de uma colostomia definitiva, possam se beneficiar disso. Doutor, e o câncer de próstata, o que tem de novidade? As novidades de câncer de próstata foram bem interessantes. Nós vimos alguns dados interessantes com radioisótopos, o lutécio marcado com PSMA, mostrando dados mais interessantes de segurança e de eficácia, que é uma molécula
que se liga a uma proteína que é produzida no câncer de próstata, que é o PSMA, e aí o que você faz? Você joga o lutécio radioativo e destrói as células. Teve 2 estudos bem interessantes, o Theranost e um subestudo do Vision, 2 estudos muito legais que a gente viu resultados bem interessantes. Nós também vimos outro dado reforçando o papel dos inibidores de PARP, como o olaparib, na população que apresenta deficiência de reparo, né? Que são enzimas, são genes de reparo do DNA, e se mostraram dados bem interessantes que vêm em linha com estudos recentes, como o Magnitude do niraparib, o Propel, que inclusive eu fui um dos autores da publicação na New England recentemente, e o Profound, que são estudos que mostram que esses inibidores de PARP têm um papel muito interessante. O estudo que foi apresentado na ASCO é o BRCAA-WAY, e também se mostrando altamente efetivo na população que tenha mutações em genes de reparo, principalmente os genes BRCA1 e BRCA2, que ficaram mais famosos no câncer de mama e de ovário, e que agora nós sabemos que também eles são importantes no câncer de próstata. Doutor, quando acontece a ASCO, eu acredito que o paciente, porque todos os médicos acompanham do mundo inteiro, é o grande condutor do trabalho de vocês. Então, eu acredito que os pacientes devam chegar em seus médicos e perguntar o que a ASCO trouxe para o meu caso. Exato. A gente sempre vai buscar novos tratamentos. Nós sempre vamos buscar a inovação, e a ASCO, que é o da Sociedade Americana, e a ESMO, Congresso Anual da ESMO, que é da Sociedade Europeia, além de outros simpósios internacionais que são patrocinados por ambas essas sociedades, sempre trazem novidades e que nos dão a felicidade de trazer notícias que alentam os nossos pacientes. Sem dúvida, tratar câncer é um desafio. Sem dúvida, ter câncer não é fácil, mas trabalhar com inovação, trabalhar com pesquisa nos garante melhor qualidade de vida e, em alguns casos, mais cura dos pacientes que têm câncer no mundo. E isso é o que nos move e é isso que faz com que nós tenhamos tanto interesse em desenvolver novos tratamentos. Doutor, o senhor realizou um pós-ASCO aqui em Rio Preto. A gente, inclusive, está vendo fotos, porque essas informações têm que ser divulgadas para todos os profissionais da área de saúde. Exato, nós fizemos um modelo híbrido desse pós-ASCO, foi fantástico, chamamos quase 20 especialistas do Brasil e do mundo, cirurgiões da Universidade de Harvard, colegas oncologistas que estão lá em Genebra, na OMS, e fizemos um bate-papo com o Brasil inteiro, mais de 200 pessoas participando presencial e online, nos deixaram muito feliz, porque todas as novidades, em todos os cenários que haviam novidades, as mais relevantes, porque óbvio o congresso é gigante, a gente selecionou e nós pudemos discutir em loco, trazendo a inovação para todas as pessoas que trabalham com oncologia. Sim. Doutor, as pesquisas salvam vidas, não é? Sem dúvida. Eu tenho pacientes, muito interessante, eu tenho pacientes que já não tinham tratamentos mais aprovados, que entraram num protocolo de pesquisa, por exemplo, da câncer de pele, chamado melanoma, num acesso expandido com uma molécula que hoje já está aí, chamada nivolumab, mas que na época não existia, que é um anti-PD1, em terceira linha metastática. Esse paciente teve redução em mais de 90% das lesões no corpo todo, e hoje ele já fez mais de 120 doses dessa medicação, e a doença está sob controle há mais de 5 anos, ele levando uma vida normal. Isso nos deixa muito felizes. Tem outro caso de paciente também que entrou num estudo que era com MSI high, semelhante ao de reto, só que era intestino, ele tinha carcinomatose peritoneal. O paciente teve resposta completa, terminou o tratamento por 2 anos e a doença nunca mais voltou. Então, isso nos move, isso nos dá felicidade, porque nós vemos pessoas que não fossem participação em estudos, dificilmente estariam entre nós até o dia de hoje. As pesquisas são expectativa de vida, tratamento menos tóxico,
e também a cura, como o senhor acabou de falar. Então, assim, Exato. a gente fica muito, assim, orgulhoso de ver o Hospital de Base participando dessas pesquisas e aqui os nossos pacientes poderem se beneficiar dessas novas tecnologias. Eu também. Eu sou testemunha ocular e auditiva todos os dias do bem-estar de muitos, em detrimento de outros que nem sempre conseguem isso, mas é assim, pequenos passos, grandes vitórias, é assim que a ciência sobrevive e é assim que a gente se move contra os desafios do mundo. É uma luta e quanto mais armas, mais instrumentos a gente tiver, melhor ainda, né, doutor? Doutor, Sim. algo mais que o senhor queira destacar dessas inovações que surgiram? O meu destaque maior é para que nós busquemos informação de qualidade, porque muitas das pesquisas que existem, as pessoas nem sabem que existem tratamentos inovadores que elas poderiam ter acesso gratuitamente. Então, converse com seu médico, discuta, entre em fontes confiáveis, não fique procurando só o Dr. Google para informações de pouca qualidade. Discuta em profundidade os seus casos, discuta em profundidade o que você espera, suas expectativas, e às vezes você poderá ter resultados espetaculares advindos não só do tratamento que já está aprovado, que obviamente já é fantástico, mas também de oportunidades de estudos clínicos que estão disponíveis para você do lado da sua casa e que nem sempre você sabe que existe. Então, é com muita esperança e com muita alegria, Jaqueline, que eu me despeço e deixo o meu abraço afetuoso a todos que estavam aqui conosco até o momento. Muito obrigada, doutor Gustavo, por sua participação aqui no Saúde em Foco, trazendo todas essas novidades que foram apresentadas na ASCO 2022, o maior congresso anual mundial mais importante que reúne os maiores pesquisadores na área oncológica. Muito obrigada. E a você que nos acompanhou aqui no Saúde em Foco, muito obrigada também. Nós estamos no nosso canal no YouTube, você pode acompanhar esse programa novamente, você pode compartilhar. Eu agradeço muito sua atenção e até o próximo Saúde em Foco. Tchau.